Mas nós começamos pensando um pouco nessa engenharia de Deus, que vai desembocar naquilo que chamamos comumente família, e que começa pela criação de um primeiro indivíduo, que depois vai se encontrar com outros seres, tais como ele, e vai formar a família. Você que lê a Bíblia, que está acostumado já um pouco com o texto bíblico, sabe que desde a primeira família, desde o primeiro casal, desde Adão, Eva e os seus filhos, que logo chegam na cena, a ser família tem trazido desafios. E nós vimos aqui na sexta-feira que família é algo desafiador porque é formado por pessoas, por gente. E gente, eu e você, nunca é exatamente igual. Carregamos expectativas, carregamos marcas que a própria vida nos impõe, carregamos crenças, carregamos valores, muitas vezes bem distintos um do outro. No aconselhamento pastoral, que é uma prática comum nas igrejas evangélicas, e uma das suas vertentes é o chamado aconselhamento pré-conjugal, que se faz antes do casamento, é muito interessante perceber como às vezes o casal joga no mesmo time, mas não veste a mesma camisa. Não é? Eles acreditam no seguinte: nós queremos chegar lá. Agora você pergunta como, você começa a perceber diferenças significativas. É mais ou menos a seguinte situação: imagine o neto chegar para Fabiana e dizer para ela: Fabiana, vamos comer uma pizza hoje? E ela diz: vamos. Pronto, está tudo resolvido, não está? Ele falou: vamos comer uma pizza, ela topou, acabou. É ir lá comer para vir embora. Mas olha quanta coisa no caminho pode acontecer. Primeiro, ele pode pensar: bom, eu vou perguntar para ela onde ela quer ir. E ele pergunta: Fabi, aonde você quer ir? E ele pensa assim: puxa, eu só vou torcer para não ser na pizzaria do Biriba, porque lá eu não gosto da pizza. E ele pergunta: você quer ir em qual? Ela fala: ai, vamos no Biriba, eu adoro. Opa, momento tensão 1, não é? Aí ele é um cara gentil, o pai ensinou, não é, a ser educado, dar prioridade para as mulheres. Eu também ensinei que isso tem custo, que nem sempre é gostoso, não é? Mas aí ele topa a parada. Está começando o namoro, não conhecia a Fabiana. Chega lá e ele fala: do que você quer, linda? É assim que ele chama ela, linda. Do que você quer, linda? Deixa ele bem vermelho. E ele pensa: tomara que ela não goste de Califórnia, porque é uma heresia colocar um disco de pista e encher de fruta, parece um sacolão, não é? E aí ele fala: do que você quer? Porque eu gosto de, quando ele vai falar, eu gosto de, não dá nem tempo. Ela fala: olha, tendo Califórnia, outra metade de qualquer coisa. Ele já começa a pensar: será que eu vou continuar namorando essa moça? Não é? Mas enfim, o garçom chega: tudo bem, boa noite, massa fina ou massa grossa? Ele vai falar grossa, não dá tempo de novo, ela é rápida, ela é fina. E assim a coisa corre, até que chega a conta. Chegou a conta, ele está meio duro, os dois estudando e tal. Ele falou: pois é, deu R$70. Ela dá um gole no suco, olha para a janela e fala: pois é. Ele está pensando: pô, ela sabe que eu sou durão, ela vai me ajudar. E ela está pensando: se vira, velho, você que está querendo me conquistar. Percebe como estão jogando no mesmo time, mas nem sempre a gente veste. Eu estou falando de comer pizza. Agora imagine quando isso diz respeito à sexualidade do casal, a forma e valores com que cada um acredita que tem que criar os seus filhos, a forma como cada um enxerga o outro, a dignidade que a mulher vê no homem, as memórias e marcas que cada um carrega. Como é difícil para o marido ser marido de uma esposa que não teve no pai um bom referencial de hombridade. Como é difícil para o marido ter a esposa que não teve da parte da mãe, ou como exemplo, por parte de mãe, uma motivadora, mas tinha uma mãe que murmurava, que o tempo todo só cobrava, e que agora essa filha luta para não repetir esse modelo, mas, né, a irmã que é psicóloga, Freud, a vida, anjos e demônios explicam como os modelos ruins, especialmente, tendem a se repetir. Dá para entender o que eu estou falando?
Ser família é sempre muito desafiador. E nos aconselhamentos pastorais a gente percebe isso. Eu tenho um questionário que foi feito pelo amigo Jaime Kemp, talvez alguns de vocês conheçam, Jaime Kemp trabalha muito com família. Ele fez um questionário que é muito interessante, porque não é certo ou errado, é perspectiva. E eu, quando trabalho com aconselhamento, eu trabalho sempre muito livre, os textos, mas eu gosto de, em algum momento, aplicar aquele questionário. Ele e ela respondem separadamente. Eles juram que eles se conhecem muito. Mas é muito legal quando vem os questionários e eu começo a comparar as respostas. É um tal de, né? Oh, não é? É assim que você pensa? Eu não sabia. Eu falei, pois é, por isso que a gente já está adiantando um pouco o expediente aqui, não é? Levantando os pepinos para vocês já irem descascando e sabendo como lidar. Foi isso que a gente viu um pouquinho na sexta-feira, que Deus cria o homem e a mulher nessa proposta, nesse anseio de que juntos se complementem, mas que nós precisamos entender um bocado isso. Então eu pedi a você que fique com o livro aberto de Gênesis, eu vou só pontear aqui rapidamente o que eu falei. No comecinho, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus. Eu dizia naquele dia que criar aqui é um verbo que o hebraico usa para a criação própria de Deus. Aquela criação que é exclusiva de Deus. Mais ou menos assim, só Deus poderia ter criado como criou. E o hebraico, eu dizia também na sexta-feira, é a língua com que o Antigo Testamento foi escrito. E toda língua, quando muda, tem uma força, não é? Uma forcinha nos termos que quem não é do idioma não compreende. Não é? Você pegar o irmão baiano, eu sei que aqui não deve ter nenhum, São Paulo quase não tem, não é? Irmãos da Bahia. Mas porreta, arretado, lascado, né? São palavras que lá caem com força. E aqui para nós caem estranhos. Quando eu mudei para Florianópolis, uma irmã da minha igreja, logo que viu minha mulher, falou, mas tu é tão nova, ô rapariga, não é? Porque lá é o português de Açores. Eu falei, rapariga, olhei para minha mulher e falei, o que você fez para ela, não é? Eu, nada. Rapariga lá é assim mesmo. Então a gente tem expressões lá em Santa Catarina que só lá tem. Mofas com a pomba na balaia. Parece algum crente fervoroso orando em línguas, não é? Mofas com a pomba na balaia. Eu cheguei lá, o cara me falou isso, na quinta vez eu falei, se você não falar devagar, eu vou te dar um tapa. Fala devagar. Ele falou, mofas com a pomba na balaia. Tem o balaio, que os caras levavam a pomba para vender, pediam caro, não vendia, o cara falou, nesse preço vai mofar a pomba. Então, é uma expressão que você fala, quanto você quer no teu apartamento? 1 milhão, vale 100 mil. O cara olha para você e fala, mofas com a pomba na balaia. Mas até eu entender isso, eu estava morando em outro planeta praticamente, não é? E percebe como o idioma é importante? E o hebraico também. No princípio criou Deus. Bereshit é o nome do livro, no princípio, Bará Elohim. No princípio criou Deus. Bará, a criação própria de Deus. Significa que você e eu fomos criados não por mero acaso. Guarde isso. Você e eu somos uma intenção de Deus. Deus nos projetou de forma especial. Deus nos criou artesanalmente. Você lembra que na criação, quando Deus vai criando as coisas até o 6º dia, a Bíblia diz que Deus vai falando e as coisas vão vindo à existência? Haja luz, haja isso, haja aquilo. Mas quando chega a hora do homem, não é haja. Qual é a palavra? Façamos o homem. Muda a expressão. Façamos o homem. É uma ideia de construção artesanal, de quem constrói uma escultura. Essa é a tradução da palavra. Então Deus nos constrói assim, com requintes de atenção. E é óbvio, isso fica claro porque o texto diz que Ele nos constrói e coloca em nós a sua imagem e a sua semelhança. Nós vimos na sexta-feira. São duas palavras no hebraico sinônimos. Tselem, debut. E as duas apontam para isso, não para uma imagem física, obviamente, porque Deus é espírito, não é? E Deus não nos faz fisicamente parecidos com Ele, até senão ia ser um problema danado, né? Tá, Deus é parecido com qual de nós? A ideia não é aparência física, Deus não tem aparência física, Deus é espírito. Qual é a ideia então? É que Ele nos faz com algumas características que são dEle. E eu na sexta-feira citava duas especialmente. Primeiro,
Ele te fez e me fez um ser moral. Moral significa capaz de decidir, apto a tomar decisões. Ouça isso que eu vou falar agora. Não escravo de instintos e paixões. Eu não queria adulterar, mas foi mais forte do que eu. Foi o instinto, aquela coisa do homem, do caçador. Papo furado. Se é lá em Floripa, a gente tem outra expressão para isso. Dá uma camaçada de pau que sara. Não é? Ninguém, meus irmãos, ninguém acorda num domingo de manhã, de sol, sai na janela, 8 horas da manhã. Ai, que domingo ensolarado, que dia lindo, acho que está um ótimo dia para dar uma adulterada. E vai. É assim que funciona? Responde para mim. Não. De novo, cara, se é assim, eu tenho que internar, porque é caso psíquico, ou tem que dar a famosa camaçada de pau, porque é canalice mesmo. Como é que funciona? Funciona quando o instinto, o apetite, o desejo não encontra a rédea. Mas pode encontrar, deve encontrar. Por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é um ser moral, responsável pelas suas decisões. Eu não sei se você já percebeu, mas a vida é uma sequência de decisões. Todo dia você tem que fazer escolhas. E se te falar ao contrário, eu lamento, a cigana te enganou. Vai lá e pega o dinheiro de volta. A vida é uma sequência de decisões. E eu dizia sexta-feira, é aí que a coisa fede, por quê? Porque eu tenho que decidir entre convicções e conveniências. Me é uma convicção profunda a fidelidade, mas de repente a situação me deixa conveniente a traição. Eu testemunho verbalmente, como uma convicção profunda, a minha preocupação em ter tempo para o meu filho. Mas convenientemente, às vezes eu chamo a minha agenda e falo, eu queria, mas eu estou tão ocupado. Eu tenho uma convicção profunda de que eu devo usar o melhor das minhas posses, do meu dinheiro, do fruto do meu trabalho, na construção a melhor possível da minha própria família. Mas de repente a conveniência me leva a investir numa outra. Percebe como convicção e conveniência são perigosos? O tempo todo eu sou convidado a abrir mão das mais profundas convicções por conta das mais fúteis conveniências. Mas eu sou um ser moral. Eu não vivo de instinto. Eu não vivo de instinto. A Aika, lá em casa, que a Sandra diz que é minha neta, e eu olho e falo, não dá para ser 4 patas, negona desse jeito, e peluda assim, não pode ser minha neta, não é? Eu sou de outra raça, eu sou muito branco. A Aika é a nossa ovelha negra, nosso poodle, não é? Não dá leite, não põe ovo, não presta para nada, e eu não consigo entender como é que a gente gosta tanto, não é? A Aika, eu disse, se eu falar para ela, Aika, trouxe 1 quilo de filé mignon, ela faz... Mas se eu falar, Aika, tua mãe morreu atropelada na esquina, ela faz... Mesma coisa. É bicho, limita-se no instinto. Percebe? Humanos não. Por isso, se eu te falar, vamos comer uma picanha, a tua reação é uma. Mas se eu tiver que te dar a triste notícia do falecimento de um ente querido, é outra. Porque você não se limita no instinto. Está claro isso, não é? Nós não somos seres que se limitam no instinto. Então, para nós, porque somos imagem e semelhança de Deus, só por isso, e só nós somos. Somos seres racionais, que têm a razão e devem usá-la para a moderação moral de suas vidas. Isso é imagem e semelhança. E aí o texto diz o quê? Eles são a minha imagem e semelhança e que eles tenham domínio sobre a terra, sobre toda a criação. Palavra melhor, à luz do texto, a irmã que falou. Que eles tenham domínio sobre a criação. E veja, não pense nesse domínio como status quo, domínio como privilégio, antes de pensar nele como responsabilidade. Gravou aí? Antes de pensar em ter domínio sobre a criação como um status, como um privilégio, e até pense nele como responsabilidade. A palavra hebraica eu dizia, né, essa é mais fácil de guardar, para quem gosta de kibe, né, é só ligar. Kebeshedar. Kebeshedar significa pise em cima, põe o pé em cima, mas significa pôr o pé em cima, dizendo, deixa comigo, eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, recapitulando, Deus faz homem e mulher por
pura vontade sua, por intenção sua, não é acaso, não é acidente, somos projeto de Deus. Nascemos, evidentemente, de uma mãe terrena, humana. Ninguém aqui, não é? Como eu disse naquele dia, nasceu da chocadeira, nem veio no Kinder Ovo, não é? Todo mundo tem mamãe e papai. Agora, fomos projetados no coração de Deus, antes de nascermos e sermos gerados no ventre de nossas mães. Ele nos faz com responsabilidade, seres morais, seres racionais, que devem dar conta dos seus atos. Assim, temos um mundo maravilhosamente feito no relato do Gênesis. E a pergunta que muitas vezes surge é, puxa, por que degringolou tanto? Por que a maionese desandou tanto? A maionese desandou tanto porque arquiteto faz casa, engenheiro constrói residência, prédio. Agora, um lar, quem faz é quem mora lá dentro. Dá para entender o que eu estou dizendo? Você tem mansões suntuosas aqui nessa cidade. Alphaville, Barueri, Morumbi. Tem mansões daquela que são enormes residências, mas não são lares. Por quê? Porque quem mora lá dentro não deu conta de fazer daquilo um lar. Contrário a isso, você às vezes tem uma pequena casa, quem sabe um casebre, numa periferia, até numa favela pequena, limitada, bastante precária, mas que é um lar. Porque quem mora lá dentro dá conta de fazer com que seja um lar. O mundo projetado por Deus é excelente. É o alvo da vontade dele para nós e para o nosso bem-estar. Os moradores é que têm problema com isso. Então nós vimos na sexta-feira que Deus faz esse homem que recebe o nome de Adão no hebraico. No princípio criou Deus, céu, terra, mar, divisões, e no sexto dia façamos o homem. Eu até brinquei aqui no hebraico, não tem o artigo. É façamos homem, parece índio falando, né? Façamos homem. É direta, significa ênfase. E homem aí não é homem macho, não é sexo. A palavra hebraica Adão, que vai depois virar o nome do Adão, significa humanidade. Façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Abro aqui um parênteses. Talvez alguém fale, por que façamos? Por que esse plural aí? E é verdade, ele aparece, e você tem algumas possibilidades de interpretação. Alguns tentam ver aqui a trindade, é Deus falando, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, façamos. Não é provável que seja isso, porque na cabeça de judeu o conceito da trindade não cabe, não serve, eles não vivem isso, e esse texto é deles, é daquele tempo. Outros dizem que é uma coisa que na teologia chama-se de plural majestático. É um plural para ressaltar a majestade de quem fala. Manja jogador de futebol quando vai ser entrevistado? O cara pergunta para ele, como é que foi o jogo? Ah, a gente se esforçamos, né? Ele está falando dele, não é? Nós fizemos o melhor que podia e conseguimos marcar o gol. Ele fala no plural, isso é comum, não é? Não é só o jogador, políticos falam muito. Quem fala muitas vezes da sua performance fala no plural. É mais ou menos essa a ideia. E no hebraico isso chama-se plural majestático, ressalta a majestade da pessoa. Mas pode ser só um artifício literário, um jeito de escrever que não tem grande implicação, que é a posição que eu pessoalmente acho mais adequada, mais tranquila, sem desmerecer as outras. O fato é, o homem tem características próprias de Deus. Deus divide com ele algumas dessas características e só com ele divide. Muito bem, Deus, verso 31, aí a gente começa a embalar para um novo momento, peço que você acompanhe comigo, o verso 31. Deus fez tudo e disse que era bom, agora Deus se dá o direito de usar um superlativo aqui, tendo feito o homem, ele acrescenta uma palavra. O que ele diz aí? E viu que aquilo que havia feito era muito bom, porque agora tudo que ele fez foi coroado com a criação do homem e da mulher. Bom, nesse momento, o Adão é convidado por Deus, capítulo 2, verso 18, numa percepção do próprio Deus. Do próprio Deus. Veja que não é Adão que diz, Senhor, o senhor não quero me meter, quem sou eu? Mas o senhor não acha que não vai ficar muito legal esse negócio de eu ficar sozinho aqui chupando o dedo? Não, o texto diz que Deus olha para o que fez e diz assim,
o que eu fiz é muito bom. É interessante, né? Ele diz é muito bom, mas ele acrescenta uma questão. Porém, quanto ao homem, não é bom que ele esteja só. E aí, para cravar no coração do Adão a noção da solidão, Deus diz, antes de eu dar uma companheira para ele, eu vou mostrar para ele como é importante ter alguém. E o que Deus faz? Lembram? Falem comigo, pessoal aí da sexta. Falem comigo. Isso. Deus fala, Adão, vem cá, eu tenho uma tarefinha para você. Você vai dar nome para bicharada. Começa na anta, acaba na zebra, tá? Vai dando nome. E aí você imagina o Adão dando nome. Anta, abelha, bode, coelho, dromedário, sei lá de onde ele tirou esse nome horroroso, né? E vai. E chega lá e o Adão está dando nome para todo mundo e o tempo todo ele está percebendo assim, cadê a minha companheira? E o texto diz isso, inclusive, né? Adão nomeia os animais, mas percebe que não há para ele nenhuma companheira idônea. O texto diz assim. Funcionou, né? O que Deus queria deu certinho. Falou, eu vou mostrar para ele, nesse exercício de nomear a bicharada, que não tem ninguém para ele. Então Adão olhava para a zebra, dizia, é bonitinha, mas meio listrada, né? Papavoa, é bonitinha, mas deve ser muito... Deve custar caro manter, né? Esse padrão de beleza da pavoa aí. Pô, não tem ninguém que combina comigo? E aí Deus diz, pronto, ele entendeu. Agora então eu vou dar para ele uma companheira. E é aí que nós paramos. Lembre-se que Adão está com Deus no Éden. E eu perguntava na sexta, Adão estava só? E vocês disseram, não, ele estava com Deus. E aí a gente fez uma continha aqui, lembra? É que Deus mais um homem sozinho é igual um homem sozinho. Não tem um igual, o outro é Deus. Deus fala, ele precisa ter alguém onde ele se meça. Alguém que pareça-se com ele, inclusive nas necessidades, para que ele compreenda as suas também. E Deus fala, vou resolver esse negócio. Vou fazer para ele uma ajudadora idônea. Que depois o Adão vai celebrar. Esse deve ser o momento mais feliz da vida do Adão. Não é? Mal sabia ele que ela ia dar um certo trabalho, mas tudo bem. Não é? Quer moleza? Quer só comer a carne da costela? Tem que roer o osso também. Eu digo isso porque quando ela fica pronta, o Adão fala, ufa, finalmente, pode traduzir por até que enfim, essa aí sim combinou comigo. Eu não vou me pintar de zebro, não é? Essa é osso do meu osso, essa é carne da minha carne, e a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu queria, e aí volto exatamente onde parei na sexta-feira, e peço às irmãs que prestem muita atenção, os irmãos também, mas peço às irmãs que prestem muita atenção nessa expressão ajudadora idônea. Eu não sei se vocês... Todo mundo enxerga esse cavalete aqui, ou tem alguém que não enxerga? Quem não enxerga, levanta a mão. Fala, não estou vendo o cavalete. Não enxerga. Fica tranquilo. Não, eu vou dar um jeito, até porque é uma palavra só. Volte para o texto. Far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma ajudadora idônea. Essa expressão, eu dizia na sexta-feira, é uma expressão muito desafiadora para a gente compreender ela como um todo. Eu até disse, né, eu gostaria de perguntar para as irmãs o que é ajudadora idônea e ouvir de cada uma a sua versão, para a gente então comparar com o que a expressão hebraica, a língua que foi escrita, significa. É uma palavra muito densa na língua hebraica. É uma palavra de difícil tradução para o português assim, de bate-pronto, porque ela é cheia de significado simbólico. Eu vou fazer aqui a tradução dela, tentando já aplicar o máximo possível, para a gente ver como é importante e que percepção foi essa que Deus teve quando Ele falou, vou fazer, e não vou fazer só uma companheira para o sexo, não vou fazer só uma companheira para o bate-papo, não vou fazer uma que seja igualzinho ele, porque aí são dois dele, não vale.
Então tá, o que Deus quis fazer? Aquilo que Deus quis fazer, o hebraico chama ajudadora idônea, auxiliadora idônea, de Ezer Kenegdo. Não precisa decorar o palavrão em outra língua. Ezer Kenegdo. Eu vou deixar anotado aqui. Eu ia mandar para o Fabiano a projeção e eu esqueci, eu mandei outra coisa aí. Vou deixar anotado aqui, ó, só para nossa referência. Ezer. Estou aportuguesando, tá? Kenegdo. O palavrão hebraico, só para você saber, é esse aqui, ó. E não estou doido, tá? É que hebraico escreve daqui para cá. Outro dia eu escrevi lá, um aluno meu falou, esse cara é metido, né? Além de ficar escrevendo, ele escreve de trás para frente só para humilhar a gente. Eu falei, olha, figura. É que o hebraico escreve de lá para cá e lê de cá para cá, não é? Nada a ver. Só questão de família, saber hebraico. Ezer. Onde eu estou? Ezer Kenegdo, tá? É assim na língua dos judeus. O que significa esse negócio? Guarde isso. São dois substantivos. E quando no hebraico dois substantivos se juntam, a gente que gosta de ficar fuçando lá chama de construto. São duas palavras que vêm juntas, uma joga força na outra. O que é Ezer? Lembra do livro de Samuel? Onde tem uma expressão que é traduzida até aqui, nos ajudou o Senhor. Qual é a expressão? Ebenezer. Ebenezer. Eben é pedra. Pedra. Ezer é força. Anota aí. Ezer é vigor. Ezer é firmeza. Ezer é poder no sentido de força que constrói. Ou seja, quando Samuel traz a expressão Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer, a pedra de refúgio, a pedra de força, a pedra fortaleza para os filhos de Deus. Uma pedra como uma pedra que cobre alguém que está numa tempestade. Está claro? Ezer é força. Ezer é firmeza, Ezer é vigor. Ou seja, quando Deus constrói a mulher, e essa expressão é ótima, construir, porque o texto vai dizer, e nós vamos ver mais à frente, que Deus tira da costela do homem, tira a costela do homem, e o texto diz, e a partir dela ele constrói. O verbo aqui muda. É baná, não o bará, que eu falei lá atrás. Baná é construção como um oleiro constrói a sua peça. Também essa construção artesanal, ou seja, mulher e homem foram construídos com a mesma dignidade. Mas quando Deus constrói a mulher, não é uma secretária, não é uma figura secundária, não é uma assistente de luxo para o homem. O que é essa mulher? O que é essa Ezer Kenegdo? Ela é a força do homem, Ezer. Ela é vigor para o homem, Ezer. Ela é poder de ação e de expansão para o homem, Ezer. Está vendo, minha irmã, como você pode fazer bem para o homem com quem você convive? Se você entender essa expressão. Mas e a outra palavra? Eu disse, as duas se somam e jogam luz uma na outra. A outra é que é a palavra difícil de traduzir. Kenegdo. Kenegdo, ao pé da letra, poderia ser traduzido como aquilo ou aquele que é colocado em frente a. Mais ou menos como um espelho. Se você voltar no livro de Josué, no capítulo 5, Josué diz assim que ele viu colocado perante ele um anjo. Quando ele fala que ele viu colocado perante ele está usando a palavra negde do hebraico, da onde vem kenegdo. Ou seja, o que isso significa? Ao pé da letra, esse versículo podia ser traduzido assim: vou fazer para ele, Adão,
como uma ajudante na frente dele. Parece um espelho para ele. É o outro dele. É o outro ele. A psicologia e os estudiosos do comportamento humano chamam de alteridade. Vem de alter, de outro. Ou seja, é um Adão que olhando em Eva, vai ver a outra parte dele. Daí as ideias que a gente vai tendo ao longo da época. Metade da laranja, não é? A sua cara, metade. Só é errado porque considera que alguém sem outro é metade. E em termos de dignidade, nós somos inteiros em nós mesmos. Mas funcionalmente é verdade. Ela é o outro do homem. Sem ela, ele é incompleto. E veja que isso já traz para nós uma informação importante. Porque há no imaginário popular de muitos crentes uma ideia abissalmente equivocada de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e fez a mulher à imagem e semelhança do homem. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. A mulher, como homem, é imagem e semelhança de Deus. Não do homem, ela não é uma formação de segunda hora. Ela não é uma montagem de segunda linha, não, de jeito nenhum. Em termos de dignidade não há diferença alguma. Então quando ele diz que essa mulher é o Ezer Kenegdo, ela é o complemento, uma figura diante de Adão, diferente dele, mas que o complementa. Os rabinos na tradição judaica ensinam assim, ó, ela é tanto em frente a ele a favor, quanto ela é em frente a ele contra. O que eles querem dizer com isso? Se ele estiver fazendo a coisa certa, ela é o outro que o motiva a continuar na direção certa. E se ele estiver fazendo a coisa errada, ela é o outro que vai dizer, oh, peraí, esse caminho é roubada. Essa é uma interpretação milenar da tradição judaica da expressão Ezer Kenegdo. O moço vai casar e entender que naquela mulher ele tem um outro que o complementa e que por vezes vai complementar dizendo isso mesmo, meu amor, vai em frente porque o caminho está bom. E várias vezes vai complementá-lo dizendo, oh, não, toma cuidado, porque você está indo num caminho perigoso. Está claro isso? Não é muito fácil de traduzir ao pé da letra, porque é uma expressão cheia de emblema na tradição judaica. Mas a ideia é essa, é que juntos eles se realizem emocionalmente, vivendo com confiança, sem ressentimento, sem predominância, sem humilhação, sem esse negócio de quem manda aqui, porque essa não é a questão. A questão é como eu te ajudo a ser melhor, meu amor. E essa expressão forte, Ezer Kenegdo, de novo, aparece uma vez só na Bíblia. Aquilo que os teólogos chamam de rapax legomena, o texto, o termo, que aparece uma vez só no texto bíblico. Essa expressão é muito rica. Guarde isso. A tua mulher, meu irmão, ela é o outro de você. Ela é o outro você. Ela é aquela com a qual você se completa. Funcionalmente, espiritualmente, existencialmente. Do ponto de vista da dignidade, você não precisa de ninguém para se completar. Você nasceu em imagem e semelhança de Deus. Mas funcionalmente, emocionalmente, existencialmente, essa mulher está perante ti como um espelho que lhe é colocado, e ela vai por vezes te motivar e por vezes te chamar a atenção. Daí a ideia do judeu de falar às vezes a favor, às vezes contra. Não é contra porque compete, não é contra porque vai contra por nada, não. É aquela contrariedade da sabedoria, é o chamar a atenção, é te dar uma outra possibilidade. Está claro isso que eu estou dizendo aqui? Isso é o que está na expressão Ezer Kenegdo, que traduzido para nós por ajudadora idônea, muitas vezes é colocado como a mulher tendo o quê? Que cuidar das tarefas do lar, que só cuidar para o marido e bem, para passar a roupa, etc. e tal. Não há problema nem demérito em nada dessas coisas, mas está longe de ser aquilo que significa Ezer Kenegdo. Às vezes, quando eu tenho alguma dúvida sobre coisas que eu tenho que fazer da vida, eu não chego passando e digo assim, estou com uma dúvida sobre uma decisão importante que eu tenho que tomar,
E eu queria que você me ajudasse a tomar. Posso até falar assim, mas não é o mais comum. Porque eu não quero transferir para ela carga emocional de responsabilidade que às vezes são minhas. Mas eu conto isso para ela de um outro jeito. Sabe? Estou pensando, puxa, e se acontecesse e tal? E volta e meia ela me dá o outro eu. Aquilo que eu não tinha pensado ainda. Ela traz para mim a boa ideia. E às vezes também ela dá aquela puxada de freio de mão que o carro capota, manja, trava as 4 rodas. E aí eu olho e falo, opa, eu pedi, essa é minha ezer que negdou. Essa é a diferente, essa tradução é melhor, não é? É aquilo que lhe é colocado em frente, que é diferente de ti e ao mesmo tempo te completa. Fantástico a expressão. E como é que Deus prepara esse santo espelho para o Adão? O texto diz, veja aí no verso 2:21, o que diz lá? Deus mandou para Adão um sono profundo. A expressão hebraica aí é uma expressão que se usa muito na tradição hebraica para falar do sono dos profetas. Seria o sono que Deus às vezes daria ao profeta para então falar ao seu espírito. Isso é muito mais cultura do que Bíblia, tá? Mas é uma tradição forte dos judeus. A palavra é a mesma. Então veja, acabamos de ver inventada aí a anestesia geral, não é? Deus que nesse livro já foi oleiro, arquiteto e jardineiro, agora assume a de anestesista, de cirurgião e bufe, capota o Adão. O Adão está em um sono profundo. Isso mostra o quê? Que a criação é um ato exclusivamente de quem? Divino. O homem está apagado. Para não ficar o menor resquício de dúvida, deixa eu apagar ele. E Deus começou pelo homem. Dizem as más línguas que não foi à toa, né? Porque se começasse pela mulher, estava até hoje fazendo homem. Não é? Não, eu se o senhor dava uma mudadinha ali, ainda não está bom. Mulher gosta de detalhe, né? Mulher é mais perfeccionista. Maldade que se faz com as mulheres, né? Uma historinha machista. Mas o fato é que há um sono profundo. Veja o texto. E aí então, Deus tira uma costela de Adão. E isso não é à toa. Risca embaixo da tua Bíblia, costela. Você já ouviu em casamentos aquelas interpretações poéticas que se dá a isso? Uma delas é muito comum. Foi usada, até onde eu sei, pela primeira vez por um comentarista bíblico do século XIX, fim do século XVIII, chamado Matthew Henry. Ele diz, Deus não tirou a mulher da cabeça do Adão para que ela não estivesse por cima dele, não a tirou de um osso dos pés para que ela não estivesse abaixo dele, mas a tirou da costela para que ela andasse ao lado dele. Aí a mulherada chora nos casamentos, né? Quando você fala isso. A Sandra, quando apronta alguma, eu falo, ai, minha costelinha. Ela fala, o que foi? Eu falei, nada. Não é? Às vezes ela faz alguma coisa que eu não gosto, fala, ai, minha costela. Ela fala, o que foi? Eu falei, nada. Ela sabe que eu estou cutucando, não é? Ô, costelinha que às vezes me dá trabalho, né? Ai, minha costelinha. Por que a costela? Também há muita versão maldosa sobre isso, não há? Ah, né? Adão está lá, gato, gata, cavalo, cavala, jabuti, jabutoa, leão, leoa, e nada para mim. Aí Adão teria dito, Senhor, e Moá, como é que fiquer, não é? E eu? Deus falou, o que você quer? Você quer uma também? Ele falou, quero. Ele falou, tá bom. Pegou uma folha e falou, diz aí como é que você quer. Ah, o Adão, homem que é, né? Bobo, afoito. Anota então, Deus. E Deus falou, tá, diz aí o que você quer. Eu quero uma companheira que seja gentil, quero uma companheira que seja compreensiva, quero uma companheira que seja carinhosa, quero uma companheira que seja bonita, quero uma companheira que seja perdoadora, quero uma companheira que seja sempre muito meiga, quero uma companheira que cuide bem das coisas de casa. E Deus só olhando para Adão e escrevendo. Quero, virou a página, e quero, virou a página. De repente o Adão falou, Deus, acho que tá bom. E Deus falou, Adão, até dá para fazer, mas vai te custar caro. O que vai custar? Do jeitinho que você pediu, com esses adicionais todos aqui, vai te custar um baço
vai te custar um rim, vai te custar 4 dedos, vai te custar um pé e vai te custar uma das orelhas. E o Adão falou, e por uma costela, o que dá para sair? Aí fez a mulher. Machista. Mulheres, vocês resolvem fácil isso. É só vocês disserem assim, é que Deus fez o homem, olhou para ele e falou, dá para melhorar. E fez a mulher. Amém, irmãs? Não é? Deus fez o homem, olhou para ele e falou, dá para dar uma boa melhorada. E fez a mulher. Eu prefiro essa. Eu não sei você, mas eu gosto de mulher. Não é? Eu até gosto tanto que eu arrumei uma criana, falei, essa cabe no meu Fusca e é com ela que eu vou. Não é? Mas veja, vamos ao sério do assunto. Por que costela? Porque estamos em solo de judeu, solo semita, costumes orientais. A costela, o tórax, é considerado a parte nobre da ossatura humana. E você vai, obviamente, ligar. Por que o tórax é a parte nobre? Porque ele é o cofre onde está guardado o quê? O coração. É só por isso. A mulher é tirada da costela porque ela é nobre. A costela faz parte do tórax, a parte nobre da ossatura humana, na tradição dos judeus, onde está guardado o coração. Coração é uma palavra de 3 letras no hebraico. O som é lev. Lev. E não é coração aqui, ó, que os gregos chamam de cardia. Por isso você tem ataque cardíaco, o médico é o cardiologista, o piripaque é piripaque cardíaco. Esse coração aqui, para cuidar dele, você tem que comer becel, fazer caminhada, não fumar, essas coisas. Quando o judeu fala de coração e usa a palavra lev, ele está falando do centro da vida, do centro das emoções, das paixões, dos sentimentos. E o tórax aparece na figura da ossatura como aquela caixa que guarda esse nobre lugar. Coração é o centro, lugar importante. Para a tradição dos judeus, coração é o mais importante dos lugares. Por isso você lê na tua Bíblia, sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou não, se eu não guardar. E agora a costela é parte desse tórax que é considerado o cofre, a caixa de guarida do coração. É lá que Deus busca essa costela e faz essa mulher. Verso 22, ele forma, eu já falei, constrói, reconstrói, trabalha artesanalmente. E aí, no verso 23, eu gostaria que você olhasse para o verso 23 desse capítulo 2. Na Bíblia de alguns de vocês, inclusive, na maioria da Bíblia de vocês, você vai perceber que até o jeito da escrita está diferente, não está? Quando chega aí no verso 23, não dá uma estreitadinha no tipo gráfico da tua Bíblia. É porque isso está escrito em forma de poesia. Temos a primeira poesia na história da humanidade e ela celebra a formação da mulher. Amém, mulherada? Estou enchendo a bola de vocês, né? Vê se vocês compram um livro lá depois. Estou brincando, é claro. Não precisa encher a bola, é assim que Deus quis que fosse. É uma poesia. Desde Eva, tem 2 coisas que as mulheres conseguem fazer com os homens, que são inexplicáveis. Uma, a mulher consegue fazer com que o homem produza poesia. Várias de vocês aqui já devem ter ganhado um versinho. Às vezes até meio torto, mas cheio de boa vontade. Na poesia hebraica, os versos eram estranhos. Não é no livro de Cantares? Ó, minha formosa, és bela como as éguas do carro do faraó. Um mau gosto hoje terrível, não é? Mas naquele tempo é o que eles poderiam fazer. Foi o melhor dos esforços. O cara já mostrou que poesia não é a dele, mas ele tenta, ele é apaixonado. Mas a gente escreve, não é? Copia, às vezes pega emprestado, vai lá no Fernando Sabino, no Fernando Pessoa, no Carlos Drummond, rouba um versinho, dá uma garibada. Tem cara que é cara de pau e ainda assina embaixo como se fosse dele, né? Nem conta de onde veio. Mas desde que a mulher é mulher, ou seja, desde sempre, a mulher gera no coração do homem a poesia. Lembra do que falávamos há pouco, Ezer Kenegdô? Ela traz para o homem um sentimento de completude e gratidão que ele sozinho não sente. Ela é carne da minha carne, osso do meu
osso, ele tem saudade dela, porque é uma parte dele arrancada. Lembra os irmãos aí que são jovens há mais tempo, que também tinham um melhor gosto musical do que hoje, ficar ouvindo esses batidão louco? Chico Buarque cantava: ó metade de mim, ó metade amputada de mim, ó metade arrancada de mim, leva o meu sinal, que a saudade dói, dói, dói. Está falando de uma mulher, metade arrancada de mim. Parece que ele está lendo Gênesis. Osso do meu osso, carne da minha carne. Ele sente saudade dela porque ele, entre aspas, a perdeu. E ela sente saudade dele porque veio de lá. Percebe? Essa saudade mútua. Um quer voltar para casa e o outro quer achar a parte que se foi. Por isso homens fazem poesias para a mulher. E olha que poesia linda, né? Essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Duas palavras, e aí é lindo como o Adão nessa hora, ele abre mão do nome Adam, e ele coloca só um complemento, porque as duas palavras aí no hebraico, guarda, varão e varoa é ish, se fosse transliterar, I-S-C-H, ish, e a Eva, Ixá. Leão, leoa. Só aquela forma comum que a gente está acostumado a designar o feminino. As palavras hebraicas, ishi, Ixá. Porque ela é parte de mim, só tem um azinho aqui, ó, a mais, porque é a mulher. E ele está dizendo, ela é uma comigo. Ela foi dada por Deus para ser minha. Avança um pouquinho na tua Bíblia, capítulo 3, verso 20. Tudo isso que eu venho falando aconteceu antes da queda. Então veja que antes da queda, a proposta de Deus para um homem e para uma mulher, para o início da família, é uma proposta de igualdade criacional. Não há nenhuma diferença criacional entre homem e mulher. Não há nenhuma diferença de dignidade entre o homem e a mulher. E é claro, você já deve ter percebido que eu estou batendo nisso, porque daqui a pouco a cabeça da gente começa a imaginar, mas tem algum momento onde homem e mulher são diferentes? Essa história que a gente ouve da submissão, os textos que dizem respeito a isso, e esses textos estão trabalhando numa outra perspectiva, que é a questão da funcionalidade. E a gente vai ver. Até aqui nós estamos no pré-queda. Deus estabelece a criação, projeta-se nela, faz homem e mulher que somam-se em sua imagem e semelhança, estabelece para o homem um outro eu dele, uma parte da qual ou com a qual ele cresce em si, exerquinegdo, ajudador idônea, aquela que é perante mim, diferente de mim, mas que me completa, ou seja, com ela eu sou mais do que sou sozinho. Deus projeta isso anestesiando esse homem, tirando de uma nobre parte dele o osso que vai dar origem a essa mulher. E agora, no verso 20 do capítulo 3, você encontra essa mulher sendo chamada por um outro nome. Ela vai ser chamada por um nome que o próprio Adão dá, e aqui já estamos no episódio depois da queda. Preste atenção nisso. Depois da entrada do pecado no mundo. Então a gente começa a ver que algumas forças que se medem de domínio, de posição, de espaço, começam a surgir. Eu não sei se você sabia, provavelmente você sabe, talvez você não tenha se dado conta, mas na tradição hebraica, dar nome significa ter poder sobre. Começou com Adão, que a gente viu agora há pouco. Dê nome aos bichos e tenha domínio sobre todos eles. Essa ideia de nomear no hebraico, simbolicamente, é muito forte. Lembra da luta no vale de Peniel? Quem é que está lutando com o anjo de Deus lá? Fale alto. Jacó. Você repara que Jacó pede para o anjo dizer o nome, o anjo não diz. Mas o anjo pega no pé dele até ele falar o nome dele. Isso é muito lindo na tradição dos judeus. Porque é uma outra briga que está acontecendo. É de quem vai saber o nome do outro primeiro. Porque na tradição judaica, quem tem o nome do outro tem domínio dele. Isso é bem cultura judaica. E aí quando ele diz o nome para o anjo, ele diz Jacó, o anjo que ali tipifica Deus,
tem tanto domínio que ele fala, então tá, mas eu não gostei desse nome, eu vou trocar. Daqui para frente, você que chamava Jacó, que significa usurpador, aproveitador, vai fundo, você tem outro nome, teu nome agora é Israel, príncipe de Deus. Sempre que a gente encontra com Deus, a gente muda, não foi o que a gente falou aqui no começo? Pode até sair mancando, mas muda. Esse casal se encontrou com Deus no episódio da queda. Eu não vou ter muito tempo para falar sobre ele, mas eu quero só te relembrar alguma coisa. Eu até mencionei en passant uma vez que preguei aqui, me lembro disso, um pedacinho disso que eu vou falar. Estão no jardim do Éden, equilíbrio perfeito. A palavra que mais traduz a figura do Éden, harmonia. Homem e mulher dignos em igualdade, homem e mulher completando-se mutuamente, homem e mulher servindo a Deus, e o texto diz que na viração do dia, na troca do dia, no pôr do sol, encontravam-se para um papo amigo com Deus. Imagine a cena. Adão, Eva, Deus, sentados ali no banquinho, debaixo de uma daquelas árvores, quem sabe de uma jaqueira, não é? Bem frondosa, conversando sobre a vida. Tomando um chimarrão, não é? Um chazinho de cidreira. É assim que está o Éden. Perfeita harmonia, como relata o texto bíblico. Quando o pecado surge em cena, tipificado na serpente, você conhece a história. A serpente ludibria no primeiro momento Eva se deixa convencer e a maionese desanda. Quando Deus volta para a cena, o quadro é outro, porque a tal harmonia foi totalmente maculada, desregulada pela presença do pecado. E aqui eu te lembro, abrindo um parênteses, que pecado significa errar o alvo. É uma das palavras que a Bíblia usa para pecado. A expressão do verbo grego do Novo Testamento, hamartanos, erro de alvo. Ou seja, Deus tem um alvo, Deus propõe um alvo, diz, vão lá que é bingo, vão lá que é vida, vão lá que é abundância. E o homem pega um caminho, um atalho e se desvia daquilo e erra o alvo. Percebe a figura do erro do alvo? Essa é uma das palavras que a Bíblia usa para pecado. Hamartanos, no Novo Testamento, errar o alvo. O alvo estava posto para Adão e Eva. Não estava? Harmonia perfeita. O GPS estava desenhado. É só seguir que você vai chegar lá. Não é assim que Deus fala com o próprio Israel quando dá a eles os 10 mandamentos? Sim ou não? Deus dá os 10 mandamentos, que são muito mais que 10, tem todo um monte de coisa em volta. E quando Deus termina, o que ele diz? Moisés, fala para esse povo aí que hoje eu coloco diante de Israel vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que te vá bem. É o que está acontecendo no Éden, está tudo em harmonia. Mas de repente, eis o pecado. E aí quando Deus chega, já está tudo bagunçado o negócio. Porque primeiro Deus chega e não encontra aqueles que estavam sempre lá esperando ele para bater um papo. A família, na sua célula embrionária, já está começando a ter problema. Quando Deus chega no Éden, antes de falar com Adão e com Eva, ele tem que fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Falem comigo. Isso. Quando Deus chega no Éden, ele diz, Adão, aonde estás? Deus não sabia onde o Adão estava? Claro que sabia, Deus sabe tudo, senão ele não é Deus. O Adão é que não sabia onde ele estava. A pergunta é para ele. É para ele parar e pensar, nossa, onde eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a liberdade que Deus me deu? O que eu estou fazendo com a imagem e semelhança que Deus me deu e deu para Eva? O que eu estou fazendo com a dignidade que eu ganhei? E aqui tem uma coisa que já vai apontando para nós para a questão que eu falava há pouco, lembra? Das diferenças funcionais. Quem foi que entrou no blá 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 da serpente? Fale comigo. Foi a Eva. Quem foi que comeu? Foi a Eva. Para quem Deus pediu conta? O Adão. Eu também adoraria saber. Por que Deus? Vai cobrar da Eva. Ela comeu. Ela pegou. E aí o senhor vem cobrar de mim? E aí nós temos o começo de um desenho do pós-queda que mostra que há diferenças funcionais na relação homem e mulher. De novo, que em nenhum momento minimizam a mulher. Que em nenhum momento tiram dignidade da mulher.
que em nenhum momento colocam a mulher como um tapete, um capacho para o homem. Isso é mentira do diabo e o mundo fez valer por muito tempo. O mundo fez valer. A própria tradição judaica fez valer. Embora Deus nunca tenha dito isso, a religião judaica logo assumiu que a mulher valia menos. Por isso, e lá no meu livro, quem leu da outra vez das mulheres, leu isso lá, ainda hoje os judeus ortodoxos agradecem a Deus dizendo: Deus, obrigado por eu não ter nascido nem gentil, nem escravo, nem mulher. Levando em conta que o gentil por vezes é chamado pelo judeu de cão, de cachorro, as tradições mais ortodoxas, por vezes você ouve os caras rezando assim: obrigado, meu Deus, por eu não ter nascido nem cachorro, nem escravo, nem mulher. Percebe que bagunça que esses caras fizeram com o que Deus propôs? Há uma fala comum na tradição de Israel, que me é muito próxima, que diz assim: maldita, vem lá de trás, maldita a parteira judia que ajudar uma gentia a pôr um judeu no mundo. Maldita duas vezes, porque ajudou uma gentia e porque colocou mais um judeu no mundo. Mais um gentil no mundo, desculpa. Parteira judia ajudando uma gentia. Há níveis de conflito muito forte. E a mulher está nessa. Gentios, mulheres, eles diziam: Deus criou para ser o combustível do fogo que queima no inferno. Eram frases muito pesadas. E sabe o que é pior? Passados milhares de anos, Tomás de Aquino, que é o grande proponente da teologia para a tradição católica, e entenda, não é uma crítica à tradição católica, é fato, Tomás de Aquino trabalhou, nós evangélicos também somos muito machistas em vários momentos. Tomás de Aquino escreve no livro que é a referência maior para o estudo dos sacerdotes católicos, chamada Suma Teológica: a mulher é fruto de um espermatozoide deficiente. Então, percebe como foi se perdendo aquilo, a dignidade da mulher, e ela foi sendo colocada. Não é isso do que nós estamos falando aqui. Quando Deus chega e pede contas a Adão, vai ficar estampada uma perspectiva de Deus de funcionalidade, onde o homem se faça responsável. Foi criado primeiro, a gente lê isso no texto bíblico. A mulher foi criada no segundo momento, o homem foi criado primeiro, e a gente lê isso como status, como privilégio. E nós, homens, temos que ler isso como responsabilidade antes de mais nada. Foi criado primeiro, então é para ele que eu vou pedir conta. Ah, mas foi a Eva que comeu Adão? O que está acontecendo aqui? E o Adão não se fez de rogado, ele tentou jogar para Eva, não tentou? Qual que é a resposta dele? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, a culpa ou é dela ou é tua, eu estou fora. E aí Deus falou para Eva: e aí Eva? Ela falou: foi a cobra. A cobra não sabia falar, se lascou toda, né? Pagou a conta. Mas percebe, até então a harmonia. Adão, meu gatão, Evinha, minha ovinha. Mas entrou o pecado, ó, a relação. Quando Deus diz: Adão, o que foi? Ele falou: foi ela. De bate pronto. Eu sei que nenhum de vocês faz isso aqui, nem nunca fez, não é? Eu sei que seus filhos não fazem isso, não é? Pequenininho, ninguém ensinou. O neto nasceu e a prima dele nasceu 15 dias, a Marcela, e eles, quando eram pequenos, brigavam de manhã, tarde e à noite. E era engraçado porque, assim, qualquer um deixava cair o vaso e quebrar. Às vezes a gente via de longe, mas você perguntava para um: quem foi? A Marcela dizia: foi ele dizia: foi ela. Não precisaram em escola nenhuma para aprender isso. É defeito de fábrica. Porque a imagem de Deus que nos foi colocada, o pecado maculou. E hoje a gente convive com essas duas forças. Uma saudade do Éden e ao mesmo tempo uma memória da queda. E isso vai para dentro da família. O meu tempo já estourou. Eu queria fechar esse momento pedindo a você carinhosamente que abra a tua Bíblia e grife dois versículos de 1 Coríntios 11. Depois a gente podendo volta, enfim. O que eu quero é te dar pistas para você continuar. Longe de te dar resposta pronta. Eu não acredito em resposta pronta, tá? Nenhuma.
Ah, tem um curso aí que diz exatamente como é que faz para ser uma família legal, dá todas as respostas prontas. Eu não sei você, eu não vou.